para que você literalmente saiba lidar com a Funiversa, o ideal é que você entenda a linguagem dessa banca, né? Que você saiba quais os estilos de questões, saber como ler a informação e principalmente você tem que ter técnica, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, professora, interpretar texto eu vou pelo que eu sei. Olha, não dá, a interpretação de texto não é muito essa relação de eu vou pelo que eu sei. Se você for pelo que você sabe, muitas vezes você acaba errando, porque você choca o raciocínio do texto com o raciocínio seu. Então, você tem que ter muito cuidado ao ler texto, né? Então, a gente não pode ler o texto aleatoriamente, a gente tem de ler com técnica, né? Então, você não tem tempo, a Funiversa trabalha com textos extensos. Só para você ter uma ideia, uma das provas da área policial, em 2009, houve a prova da Polícia Civil do DF. Nesta prova havia um texto com 134 linhas, né? Mais ou menos nessa faixa. Então, você tinha 15 questões de língua portuguesa. E se você fosse ler esse texto 1, 2, 3 vezes, você perderia o maior tempão lendo um texto, até que era um texto complicado, era um texto da filosofia. Então, você tem de ter técnica ao ler, né? Você tem de observar o que é que você precisa para responder a questão. Então, antes de a gente começar, a gente vai pegar, então, os estilos, né? Como é o raciocínio inicial, e aí depois eu vou mostrar para vocês as técnicas da questão da parte interpretativa, certo? Então, vamos lá. Observem aqui, pessoal. Lá dentro da prova, vocês vão encontrar, então, vocês vão ter dois estilos, né? A questão que vai tratar da interpretação propriamente dita, né? Aí a Funiversa trabalha com com os seguintes comandos, né? Segundo as ideias do texto, considere a ideia do autor, né? Então, dentro da parte interpretativa, ela vai trabalhar muito a parte da interpretação. Isso aí você pode ter certeza, né? Vamos supor assim, vocês têm 20 questões para a parte básica. Então, lá, vocês vão englobar lá diversas matérias. Então, no mínimo, vocês vão lidar com de 5 a 7 questões na prova de português. E são 5 a 7 questões que você realmente tem de fechar. Primeiro, porque o pessoal não estuda muito português, né? Ainda mais o pessoal da área policial, né? Porque eles dão muito mais valor às demais matérias e acabam deixando português de lado. E, olha, se você pegar uma das últimas provas dessa área, que foi a prova do Detran, havia lá 5 questões de língua portuguesa que fizeram toda a diferença, né? Que muitos fecharam as demais provas, mas ficaram por uma questão para corrigir a redação. Se tivesse fechado a prova de português, não teria tido esse problema. Então, não é difícil fechar a prova de língua portuguesa, porque você vai conhecer a banca, vai saber lidar com ela e, consequentemente, você vai acertar a questão. Então, vocês vão encontrar lá na prova uma parte, né, que vocês vão ter de ler para interpretar o texto. O segundo estilo de questão, né, ela pode chegar já com as questões de reescritura, certo? E dentro da reescritura, ela pode cobrar só o sentido original do texto, ou ela pode cobrar também a correção questão da correção gramatical. Então, existem questões. Marque a alternativa em que, reescrevendo parte do texto, mantém o sentido original. Marque a alternativa em que a reescritura do texto mantém o sentido e a correção gramatical. Pode ser que você encontre a questão na reescritura cobrando apenas a questão do sentido original, ou você encontre a questão cobrando a correção gramatical. E ainda, dentro dessa parte de reescritura, ele vai lidar, então, com a parte lógica, né, que é a questão da lógica, que é a questão dos processos de coesão e coerência. E dentro das questões de reescritura, ele pode também cobrar a questão da regra gramatical. Regra gramatical, né? Então, existe aquela questão que vai cobrar só o sentido original e existe aquela questão que vai literalmente cobrar a correção gramatical e aquela que englobam as duas. Então, nesse estilo de reescritura, vocês lidam muito com lógica, né? Lógica de coesão, coerência e regra gramatical, certo? E existe um terceiro estilo de questão, né, que ela vai mesclar. Eu vou chamar essa aqui de questão diversa. Questão diversa. O que ele vai cobrar
nesse ponto aqui. Olha, uma das questões mais cobradas, acentuação gráfica, troca vocabular, que ele manda você trocar uma palavra por outra, pergunta se mantém o sentido. E uma informaçãozinha interessante também, que são as figuras de linguagem. Então, eles podem sim cobrar de vocês as figuras de linguagem, né? O que é metáfora, o que é hipérbole. Então, a Universo, ela, em muitas das provas dela, ela coloca um item lá, por exemplo, se você pegar uma prova que ela fez para soldado militar para o cargo de músico. Havia uma questão lá que ele falou assim, o exagero utilizado na linha tal configura uma hipérbole, certo? Então, ele quer literalmente que você saiba a definição de hipérbole. Na prova de auditor dos transportes, né, também foi a Funiverso, a prova foi em 2011, ele foi lá e perguntou se a seguinte sequência representava uma metáfora. Né? Se você pegar a prova da TerraCap 2010, ele pegou uma questão inteira e cobrou sobre figuras de linguagem. Então, pode ser que você encontre, sim, essas informações dentro da prova. Mas, no todo, a questão da Funiverso, ela lida em torno desses 3 raciocínios, né? Vai haver primeiro a parte da questão da interpretação, as questões de escritura, que você pode ter certeza que vocês vão encontrar, e pode ser que haja uma questão diversa, né? Que ela pode cobrar qualquer estilo de trecho. Ainda dentro dessa questão, também pode entrar a questão da troca de conectivos, né? Pedir para você trocar um conectivo por outro. Então, dentro dessa ideia toda, então eu vou entrar aqui, né? Vocês vão ter aula de gramática, o professor vai explicar para vocês os processos de reescritura na parte gramatical, e eu vou entrar aqui para explicar para vocês a questão da interpretação, certo? Então, antes de a gente começar, vocês vão prestar atenção nos seguintes nomes. Né? Então, suponhamos que vocês encontrem lá na prova o seguinte nome, ó. Então, se você chegar à prova e encontrar esse seguinte nome, manter correção gramatical. O que significa literalmente manter a correção gramatical? Para efeito de prova, você tem que ficar atento que manter a correção gramatical significa literalmente a seguinte pergunta, olha, o que eu mandei você fazer? Está certo? Está certo ou errado para a regra gramatical. Então, você sempre vai analisar o seguinte, se você encontrar esse nome, manter correção gramatical, significa o que eu mandei você fazer, está certo? O eu é o examinador, certo? O que eu pedi você para reescrever, está certo para a regra gramatical? E aí, a análise é o seguinte, ó, se você analisar se, sim, ou seja, está certo, você pode dizer que mantém a correção gramatical. Se você analisar que não pode fazer o que eles mandaram, você pode ter, então, causa prejuízo gramatical. Então, nesse momento aqui, seria um erro para a regra gramatical, certo? Então, se você encontrar esse nome, manter, literalmente a correção gramatical, significa dizer, você fique preso à reescritura proposta, e não se o original está certo, se o que ele mandou fazer, se está certo ou errado, certo? E se tiver escrito manter o sentido original do texto, então, nesse caso, a alteração proposta não pode alterar
a ideia inicial. Então, ele não pode alterar a ideia inicial. Ou seja, o texto pode mudar, pode ser reescrito com outras palavras, mas essas palavras, elas não podem alterar a lógica textual, certo? Então, fiquem atentos, então, a esses nomezinhos aí, né? Talvez você sabe responder gramaticalmente, mas às vezes você erra a questão porque não sabe lidar com o raciocínio da prova, certo? Então, se ele cobrar de você, está aí para você analisar. Isso aqui vocês vão pegar mais nas aulas de gramática, né? Porque vocês precisam da regra gramatical para que vocês possam literalmente entender essa informação. Essa ideia aqui cai muito mais em questão de reescritura, certo? Mas existe também aquela parte inicial, que é a questão da interpretação de texto, que é o que todo mundo chega para mim e fala assim, professor, eu não dou conta de interpretar. Na verdade, não é que você não dá conta de interpretar, é porque você talvez não saiba a visão da banca, né? O que a banca quer como resposta. Então, o que você tem de analisar ao responder uma questão? Você tem de ficar atento a todos os comandos, todos os indícios que a banca coloca para que você marque aquela questão como certa ou como errada. É uma coisa bem simples, né? Você tem de ir direto ao raciocínio. Primeiro, o Universo trabalha muito na parte de interpretação, ela trabalha com o tipo de linguagem, se a linguagem é coloquial, se a linguagem é culta, se a linguagem é isso, se a linguagem é aquilo, né? Então, saber primeiro analisar de onde esse texto foi retirado, que tipo de texto é, se ele é narração, se ele é descrição, se ele é dissertação, se esse texto é argumentativo. Então, para que a gente possa iniciar esse papo aqui sobre interpretação, para que você não erre a questão, então a gente vai começar por um lado assim, meio inverso, né? Geralmente daquilo que você jamais iria fazer. É ler o texto sem ler o texto. Já viram isso? Então, você vai interpretar a questão inicialmente sem nem ler o texto, né? Então, você vai fazer uns pré-requisitos. Não significa dizer que eles serão inferências válidas e provadas, né? Serão informações que você vai antever antes de você ler o texto. Então, você vai fazer o seguinte, ó, ao receber a prova, a primeira coisa que você vai fazer é olhar a fonte de referência bibliográfica, certo? E aí, significa, lá naquela fonte, a primeira coisa que eu quero que você observe é isso aqui, ó. Então, quem recebeu a prova, vai direto à fonte de referência e observe se lá no cantinho está escrito assim, com adaptações, certo? Então, a primeira informação, toda vez que você pegar uma prova para fazer agora, seja o CESP, seja a Funiversa, olha, só vale para essas duas bancas, né? Porque as demais bancas, elas lidam muito com regra. O CESP e a Funiversa que já trabalham com mais análise de texto, né, que é a gramática aplicada ao texto. Então, primeira informação, pega a fonte de referência, vai direto ao finalzinho dela e observa se existe essa informação. Se você observar que você encontra essa expressão com adaptações, sabe o que significa? Significa que o examinador mexeu no texto original, certo? Então, significa que houve uma alteração. E essa alteração, ela pode ser para o bem ou para o mal, né? Ou seja, ele pode ter alterado um trecho lá e pedir você para reescrever o certo, né? Por exemplo, existe uma questão que estava na prova de perito, né? Perito da Polícia Civil do DF. Essa prova foi em 2012 e quem fez foi a Funiversa, né? Então, havia um comando da seguinte forma, marque a alternativa em que a frase está de acordo com a norma padrão da língua, né? Então, depois eu vou anotar para vocês o que é analisar essa informação de acordo com a norma padrão. E aí, lá no texto original havia uma série de informações que estavam de acordo com a fala, né? Que é o coloquial, aquilo que está de acordo com a leveza da informação, aquilo que você fala como se você não quisesse expressar a regra, quisesse apenas expressar o sentido da palavra, né? Então, se eu falar para você assim, tem gente estudando para concurso. Então, tem gente estudando para concurso. Só que aí, pela fonte de referência bibliográfica, você percebe imediatamente que esse texto aqui não estaria escrito dentro de um site, de um jornal de circulação nacional, de acesso a todo tipo de público. Ele não estaria escrito com esse tipo de linguagem aqui.
Então, o que aconteceu? O texto original estava escrito com adaptações. Significa que ele foi no original e alterou essa informação para perguntar para você se isso aqui é uma linguagem culta ou se isso aqui é uma linguagem padrão. Se isso aqui é uma linguagem culta, isso aqui não é culta, é literalmente formal ou não informal. Então, para que você analise essas ideias, olha, essa informação, inicialmente, tem de ficar na ponta da língua. Volte ao texto, recebeu a prova, pegue o texto e observe se lá no finalzinho, na fonte de referência, tem a expressão com adaptações. Se houver, você já tem de olhar o texto de outra forma. Pode ser que o que ele esteja pedindo para você fazer seja o certo, sendo que no original possa haver uma ideia errada. E é onde muitas vezes as pessoas erram, que acham que o original tem de estar certo. Não, se tiver com adaptação, o examinador pode sim ter analisado um erro, né? Pode ter trocado alguma coisa para pedir para você reescrever o que é certo. Combinado? Pronto, a partir do momento que você percebeu essa ideia, você ainda não vai ler o texto, né? Então, por enquanto, você vai fazer algumas inferências antes de você ler o texto, né? Então, você vai primeiro olhar a expressãozinha e depois observar onde é que esse texto foi publicado. Então, olha aqui, suponhamos que você chegue ao texto e encontre a seguinte informação. A fonte de referência lá estava sem autor, né? Estava escrito assim, www.stj.gov.br, certo? Então, estava desse jeito lá, e aí ele colocou aqui o acesso aí colocou X e o X aqui é a data. Não colocou com adaptações, aí você analisa. Qual seria a informação de um site do STJ? Né? Já que não existe aqui o nome do autor, não existe o título da reportagem, o que você acha que você encontra dentro de um texto com uma fonte de referência bibliográfica dessa? Então, você tem que fazer inferências sobre o que você vai ler, porque se ele cobrar de você, você já sabe sem nem precisar ler o texto. E aí, já que isso aqui é uma informação .gov, né? Então, isso aqui seria a questão da administração pública. Aí, lá na Constituição Federal, tem um artigo, que nós chamamos de artigo 37 da Constituição Federal, /88, e dentro desse artigo existem 5 princípios, né, que são resumidos pela sigla LIMPE, né, que vocês com certeza conhecem, né, que seria legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses 5 princípios aqui serão aplicados a toda a administração pública, seja ela direta, indireta, dos estados, do município, enfim. A administração pública ela tem de seguir os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí, ao abrir ao público, né, porque o site do STJ ele não é para um público específico. Então, ao acessar esse site aqui, ele serve para quê? Para ter textos argumentativos ou para ter textos informativos? O que vocês acham? Então, você acessa um site do governo, geralmente, é para que você ache ali dentro alguma informação sobre algo daquele órgão, sobre a vigência da pasta daquele órgão. Então, a primeira informação aqui, por que eu falei do artigo 37? Porque dentro do artigo 37 existe o princípio da impessoalidade e da publicidade. Então, textos veiculados para ser de acesso a todos, né, como um site do governo, por exemplo, o que tem de haver dentro da escrita desses textos tem de ser aquilo público para ser de acesso a todo mundo, né, então tem de manter a máxima clareza possível e tem de ser impessoal, né, então a pessoa não pode se posicionar. A linguagem aqui ela tem de ser cada vez mais denotativa. Então, se a banca questionar para você, você já fez um monte de inferência sem nem ler o texto. Então, olha a fonte de referência e observe de onde esse texto foi publicado. E aí, com o decorrer do tempo, você vai analisar que você vai aprender a lidar com a primeira parte da lógica interpretativa. É ler o texto sem precisar ler o texto pela fonte de referência. Então, eu preciso que você faça 4 inferências para mim em relação à fonte de referência. Que você saiba que tipo de texto, que tipo de linguagem, que tipo de raciocínio que o autor vai utilizar e o vocabulário, né? Se ele vai ser específico ou se ele vai ser geral, certo? Então, daqui a pouco a gente vai continuar sobre esse assunto, né? Então, você vai analisar, então, inicialmente, que todo texto que tiver .gov ou .jus, né? Porque agora, geralmente, é .jus, né? Que é da Justiça. Você vai analisar que a informação principal, o que tem de haver dentro desse site, é algo que atinge ao princípio do artigo 37. Então, já você vai saber qual tipo de texto
qual a linguagem deles, tá? Até daqui a pouco.